O livro de Deus, a Bíblia Sagrada, ela fala sobre os pontos positivos desses homens, mas ela não esconde também todas as falhas que esses homens praticou. Nenhum deles. A Bíblia não esconde as falhas de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, muito menos de Moisés. Todos os vultos do Antigo Testamento, na caminhada de Jesus, dos discípulos com Jesus, as falhas dos discípulos estão explicitadas aí na Bíblia Sagrada, para mostrar que o homem é sempre o homem, o ser humano é sempre o ser humano. Não existe super-homens aqui nesta terra. Qualquer pastor, por mais admirável que ele seja, se você conviver com ele, você saberá que ele tem falhas, e não são pequenas. Não são pequenas. Pastor Enoque sempre diz isso aqui, e eu gostaria até de dizer aqui diante dos irmãos. Essa mulher aqui que convive comigo há uns anos, algumas décadas, ela me conhece de perto e ela conhece as minhas falhas. Talvez vocês não os conheçam. Existem vários tipos de conhecimento. Existe conhecimento geral, conhecimento específico, conhecimento íntimo, que é o caso da esposa mais o marido, um conhecimento íntimo, divide a mesma coberta, o mesmo cobertor. Aí existe um outro conhecimento chamado conhecimento total. Esse é o conhecimento que Deus tem de mim e de você. Algo na minha vida que eu não sei, Deus sabe muito mais do que eu, porque Ele é Deus. Esse é o conhecimento total. Deus conhece o homem por dentro e por fora. Várias vezes lá no livro de Apocalipse está escrito assim, Jesus dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu caminhar. O Paulo, escrevendo uma das cartas, ele diz: o Deus que conhece as intenções do coração do homem. Antes que o homem pense, antes que o homem profira uma palavra, Deus conhece as intenções do coração do homem. É Deus poderoso esse nosso. O que eu quero introdutoriamente dizer com isso, irmãos? Este homem, por nome Jacó, não obstante ser conhecido como um patriarca de Deus, ele tinha uma família, e a sua família era imperfeita, tal qual a minha e a sua, totalmente imperfeita. A família de Jacó enfrentou vários percalços na caminhada, como a família de Isaac, de Abraão, a minha, a sua. E hoje nós estamos vivendo em pleno século 21. E a igreja está assistindo aí, a igreja está assistindo. Talvez horrorizada, a degradação, tanto moral quanto espiritual. E todo tipo de segregação que está acontecendo no seio da família. E cada dia as notícias nos assustam mais ainda. Nós estamos aqui em Campinas. Todos vocês sabem o que aconteceu aqui no Jardim América, agora há poucos dias, quando um adolescente tirou a vida de uma adolescente, e depois foi ao colégio e contou tudo aquilo, e perguntava: por que você tirou brutalmente a vida dessa adolescente? Por nada, me deu vontade de matar e eu matei. Vocês viram isso? Vizinho da Jordânia, minha neta aqui, bem vizinho dela lá. Por que você fez isso? Irmãos, não são pessoas de longe. Não são pessoas de longe. A mãe havia abandonado a casa de Deus, juntamente com os irmãos, mas o pai, pasmem vocês, é membro do Campo de Campinas. O pai é dos nossos. Isso eu estou trazendo isto aqui à tona, para eu e você pensarmos o que está acontecendo com as nossas famílias. O que está acontecendo com as famílias? A família de Jacó, a família de Jacó enfrentou dificuldades atrozes e terríveis. Mas tem remédio. Tem remédio para a minha família e tem remédio para a sua família. Sim, tem remédio. Século 21, o século marcado pelos conflitos familiares. Se existe uma palavra que poderíamos resumir a família no século 21, chama-se conflito. Todo tipo de desentendimento e de aflições, uma espécie de arena familiar, muito mais do que se fosse deveria ser um local, um ambiente maravilhoso de harmonia, mas acontece o contrário. A decadência de afeto. E hoje o mundo está mais do que carente. O mundo está precisando, ou os lares brasileiros e os lares mundialmente conhecidos, estão precisando redefinir, ou resgatar, que talvez está desaparecendo termos como
amor. Fala-se muito em amor, mas ama-se pouco. Precisamos outra vez resgatar a questão da alegria dentro do lar, da paz dentro do lar. Precisamos resgatar a verdade. As crianças, os nossos filhos, falarem a verdade, um para com o outro. A palavra respeito, né? Respeito conjugal, respeito de pai com filho. Precisamos outra vez resgatar a palavra justiça, honestidade. Tudo isso são valores que estão sendo esquecidos, ou vilipendiados, deixados para trás. Irmãos, esse homem aqui, Jacó, eu repito aqui, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, oramos assim. Mas ele enfrentou tremendas turbulências na sua família. Desde que vocês conhecem a história, eu não vou puxar daí. Mas vocês se lembram quando Jacó fugiu de casa? Aquela insatisfação interna que sempre acontece na vida de um jovem, não é isso? Aquela insatisfação, aquela coisa, aquela briga, aquele problema que aconteceu entre Jacó e o seu irmão Esaú, e ele fugiu de casa. Não acontece isso hoje? Há uma insatisfação. Os pais de qualquer pessoa são melhores do que os meus pais. Ou a esposa ou o marido de qualquer pessoa é melhor do que o meu. Sempre aquilo que o vizinho tem é melhor do que o nosso. Jacó agora sai de casa. Fugitivo. O patriarca de Deus. Aquele moço que nós oramos sempre, dizemos, o Deus de Jacó. Agora imagine vocês um rapaz fugindo de casa, dentro de uma mata fora. Imagine o coração da mãe, do pai, sabendo que aquele filho estava lá para a Mesopotâmia fora, à procura da casa de um tio, para refugiar da fúria do seu irmão. E assim ele foi. E ali vai Jacó. O Deus é tão misericordioso e bondoso, que em meio a todas as falhas e as trapaças que Jacó havia praticado, naquela primeira noite que ele deitou naquela mata para descansar, Deus aparece para ele. Deus mostra ali uma escada. E aquela escada diz que era da terra aos céus. E os anjos de Deus desciam e subiam por aquela escada. Misericórdia de Deus. Um rapaz defeituoso. Um rapaz totalmente que havia frustrado. Havia mentido dentro de casa. Havia enganado seu pai. Mas Deus ainda aparece para ele. E faz-lhe promessas. Enfim. Mas vejam, após isso, as turbulências que esse rapaz aqui enfrentou. Primeiro, essa própria separação familiar. Gente, não é o Espírito Santo que coloca na mente da pessoa essa vontade, esse desejo de separar, vocês vivem para lá e eu vivo para cá. Não é o Espírito Santo que coloca esse desejo, não é Deus. Por que eu estou falando isso nesta noite? Talvez eu esteja falando com uma só pessoa aqui, que você está insatisfeito, talvez com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu esposo, com a sua esposa, e você está pensando em deixar para lá, em jogar o balde, virar o balde, dizer, eu cansei e tal, e Deus te trouxe aqui para falar esta palavra com você. Falar esta palavra. Não canse não. Jacó saiu de casa, aquela separação de Jacó de dentro do seio da sua família, sem dúvida alguma, foi uma das grandes turbulências que aquele moço enfrentou. Lá na frente ele vai para a casa do seu tio, não é isso? Lembram que ele foi para a casa do tio? Lá ele enfrentou o quê? Decepção com um parente próximo. Na sua família tem isso? Algum parente seu, muito chegado, alguma pessoa que você amava muito, já te decepcionou ao longo da caminhada? Quem aqui que já não foi decepcionado? Quem já não foi decepcionado por uma pessoa tão próxima a nós? Hein? Né, irmão? Pregador. Só que às vezes nós nos esquecemos que as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas também. Não é? Todo mundo é defeituoso. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas também. Do mesmo jeito. O texto sagrado diz que o sogro de Jacó
Jacó agora estava enamorado de Raquel, e ele viveu um tempo com o sogro, e ele começou a prosperar ali dentro, e começou a enriquecer, e de repente o rosto de Labão já não estava como dantes, quando Jacó chegou, e que eles recepcionaram ele com muita alegria. Agora o rosto do sogro já não estava como dantes para com Jacó, havia uma indiferença. Diga comigo, indiferença. Eu quero que alguém leia para mim Gênesis capítulo 31, verso 2, por favor. Ele olhou para o rosto de Labão e disse que o rosto dele já não era favorável. Não era favorável. Eu conto sempre, eu falo sempre isto aqui. Nós precisamos ter cuidado para que, às vezes, o nosso rosto não esteja dizendo não. Existem rostos que dizem sim, faces que dizem sim, e faces que dizem não. Concordam comigo? Concordam comigo? A minha face, o meu rosto precisa dizer sim. Isso às vezes vem lá do ambiente onde eu fui criado. Ambiente onde eu fui criado. Eu já contei aqui, gostaria até de repetir, quando um ex-presidente dos Estados Unidos foi atravessar, isso é real, uma história real. Um ex-presidente dos Estados Unidos foi atravessar um rio que estava cheio, e ele estava com, é lógico que naquela época eles andavam a cavalo, ele estava com seus assessores, e o rio estava cheio, e um homem precisava de atravessar o rio para o outro lado, e ele olhou exatamente em Thomas Edison. Thomas? É isso mesmo, Thomas Edison? Não. É da lâmpada. Não foi Lincoln, foi antes dele. Hein? Não. Lá na época em que os presidentes dos Estados Unidos andavam a cavalo, eu esqueci o nome dele, depois eu lembro e falo para vocês. Mas, quando o moço foi atravessar o val, ele pediu carona exatamente para o presidente dos Estados Unidos daquela época. E ele falou assim, pode montar aí na minha garupa que eu te atravesso. E atravessou o rapaz. Quando atravessou do outro lado, alguém chegou perto dele e disse, você sabe para quem você pediu carona? Não sei. Esse homem é o presidente dos Estados Unidos, rapaz. Você podia pedir para qualquer um aqui, menos para ele. Ele falou, não sei, eu não conheço. Mas o rosto dele dizia sim. Aí eu pedi a carona para ele. O rosto dos outros diziam não. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós precisamos ter muito cuidado para que a graça de Deus que está aqui no meu coração, ela flua no meu rosto. Aleluia. O seu rosto está dizendo sim nesta noite, querido? Será que as pessoas estão olhando para nós e nós estamos sendo acessíveis às pessoas que aproximam de nós e estejam perto de nós? Eu sempre atendo aqui todos os dias e eu fico pensando comigo, meu Deus, me ajude para que a minha presença ali, as pessoas que entrarem ali não venham encontrar um não na minha face. Aleluia. Indiferença. Diz que a maior forma que a pessoa pode negar ao seu semelhante é a indiferença. Diga comigo, indiferença. Querido, guarde o que eu vou dizer. Alguém diz assim, por trás de todo silêncio, existe um problema escondido ali. Por trás de todo silêncio. A indiferença, muitas vezes, ela se manifesta através de um silêncio. Eu vou ficar calado. Fechar a boca. Não vou dizer nada. É uma semana sem dizer uma palavra. E vira aquele clima de cemitério dentro de casa. Se eu estou falando com alguém aqui que você está indiferente quanto a um parente seu, nesta noite Deus te trouxe aqui para que você abra o rosto, abra o coração e abra a boca e converse com esta pessoa e não fique mais indiferente. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Qual foram as turbulências que Jacó enfrentou? Repita comigo, crise moral. Meu Deus, quando eles voltavam, lembram que quando Jacó voltou de uma viagem, eles pararam na terra ali de Siquém, e alguém fez maldade com a pequena Diná, um adolescente. Eles abusaram sexualmente daquela menina, uma crise moral, uma família enfrentando uma crise moral dentro de casa.
Talvez eu fale aqui com famílias que já enfrentou ou que passa por percalços horríveis assim. É a família do patriarca, gente. Está escrito nos versículos anteriores aqui, ó. A família do patriarca enfrenta uma crise moral. Diná é abusada na sua adolescência. Hoje as coisas estão tão comuns, as coisas estão tão vergonhosas, que às vezes pais permitem que jovens, às vezes jovens novos, jovens de menores, durmam juntos dentro de casa. Esses namoros escrachados, que perderam todos os valores que a palavra de Deus esboça e ela não muda. Mas a coisa hoje está diferente. Naquela época isso era motivo de uma vergonha. Mas Jacó enfrentou isso. Se você depois quiser ler, está em Gênesis 34, verso 2. Olha aí, Gênesis 34 e 2. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, tomou a Diná, deitou com ela e humilhou-a. Desastre moral. Eu estou falando só sobre turbulência, agora vamos virar a página. Crise moral. Segundo, crise conjugal. Veja o capítulo 30, verso 2 de Gênesis, por favor. Capítulo 30, verso 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Essa palavra aqui foi uma aspereza de Jacó com a mulher que ele amava. Vocês sabem que era permitido por Deus, e Jacó tinha algumas mulheres, e as auxiliares das esposas também, ele usava como mulher, tinha lei, o negócio era tudo assim, bem bagunçado. Mas o texto diz que havia uma mulher que Jacó amava, e o nome dela era Raquel, essa mulher aí. Agora de repente a ira de Jacó se acende contra aquela pessoa, corda do seu coração. O que eu quero dizer com isso? A crise conjugal, ou os conflitos conjugais, eles vêm nos atingir a minha casa, a sua casa, e nós precisamos estar apercebidos. De repente a gente profere uma palavra que não poderíamos proferir. E de repente a gente fala. E às vezes a palavra machuca, a palavra dói. E a gente, principalmente o homem, tem muita dificuldade de dizer: eu errei, me perdoe, eu volto atrás. Muitas mulheres também têm dificuldade de fazer isso. O certo é que o texto sagrado aqui diz que Jacó se acendeu em ira contra a mulher que ele amava. Misericórdia, meu Deus. Pai, mãe, esposa, filho. Se você tem falado palavras que às vezes tem machucado, tem ferido, nós vamos orar agora mesmo. Agora mesmo nós vamos orar. Capítulo 15, semana passada nós ministramos lá em Itaberaí. Um negócio, eu achei interessante, 2 semanas atrás, nós ministramos ali em Itaberaí. Abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 15. Olha o que diz aí, Provérbios 15. Olha o texto que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Irmãos, o que nós mais precisamos vigiar não é nas nossas ações, nas nossas reações. É uma palavra que alguém falou para comigo, que eu não concordo com o que a pessoa está dizendo, e eu ter a diplomacia de não perder a compostura e responder. Olha, a resposta, não diz que é a palavra branda, a resposta branda. Se alguém fala uma palavra dentro de casa que você não gostou, o que a palavra de Deus está dizendo? Olha, seja diplomático,
ao responder alguém. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O desafio de Deus para nós aqui nesta noite é para que nós aprendamos a responder. Responder. Qualquer palavra que nos for dirigida, e responder com diplomacia, com palavra veludada, com palavra que não venha ferir. Quantos podem dizer amém? Crise conjugal. O texto que nós lemos, volta aí para o texto que nós lemos, em Gênesis, capítulo 35. Olha o texto sagrado aí, eu gosto desta palavra. Depois disse Deus a Jacó. Diga comigo essa frase outra vez. Depois disse Deus a Jacó. Eu disse que esse homem enfrentou turbulências, humilhações, problemas dentro de casa, totalmente alheios à sua vontade. Totalmente alheios à sua vontade. Capítulo 35 de Gênesis, é como se Deus estivesse dizendo para Jacó assim: Jacó, eu viro neste dia a tua página. Eu vou dar uma guinada na tua vida agora, Jacó. Vou dar uma guinada na sua vida. Eu gosto dessa expressão. Depois de tudo isso, depois de tudo que aconteceu na vida desse homem, desse patriarca, ele começa a ouvir a voz de Deus. Day after, né? Não é, Júnior? Day after. Um dia depois de todas essas provações, Deus aparece para Jacó e diz: eu quero ter um tete a tete com você. Com você. Depois disse Deus. O texto lá no livro dos Salmos, o texto poético diz: uma coisa falou Deus, duas vezes a ouvir. Nós precisamos estar, irmãos, com os nossos ouvidos atentos para aquilo que Deus fala conosco. Nesta noite Deus trouxe algumas pessoas aqui nesta terça-feira para que Ele fale aos nossos corações. Lá no livro de Apocalipse está escrito algumas vezes essa expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Nesta noite o Espírito Santo fala tal qual ele falou com Jacó. Eu gosto dessa expressão. Depois disse Deus a Jacó. Eu quero ser um Jacó nessa terça-feira. E eu quero que você seja um Jacó também. Para estarmos muito atentos àquilo que Deus quer falar conosco. Diga comigo: fala, Senhor. Mas diga mais forte: fala, Senhor. Teu servo está ouvindo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí o que Deus falou? Levanta-te, Jacó. Esse moço aqui percebeu que o nível espiritual da sua família estava aquém do nível que ele estava vivendo. Por quê? Por quê? Porque quando Deus falou com Jacó aqui, ele já havia aparecido para ele lá no Jaboque. Deus havia aparecido para ele. E foi ali no Jaboque que ele teve uma luta com o anjo, e aquele anjo era o Senhor, vocês sabem disso. E aquele anjo mudou a vida de Jacó, mudou o caráter dele. Ele teve um encontro com o Senhor. Ele teve um encontro com o Senhor. Quando o anjo que ali era o próprio Cristo perguntou: quem é você? Como é o teu nome? E ele teve que abrir a boca e dizer: meu nome é Jacó. Quer dizer, enganador, suplantador. Eu não tenho falado a verdade, eu tenho mentido. Meu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó a partir de agora. Eu vou mudar o teu nome aqui hoje. Jacó olha para aquele anjo assustado e diz: eu gostaria que o senhor também dissesse qual é o nome do senhor para mim. Por que perguntas pelo meu nome? Eu não vou dizer o meu nome para você. Eu vou abençoar você aqui nesse lugar. Eu vou abençoar você aqui. O meu nome é abençoador. Meu nome é abençoador. Foi esse Deus que apareceu outra vez para Jacó aqui. Foi esse mesmo Deus. Então, o que Deus fala para nós nessa noite? Levanta-te. Levanta-te espiritualmente. Toma uma posição. As coisas estão difíceis, levanta-te. Em
meio a tudo que nós estamos assistindo, irmãos, no seio da família e na sociedade a qual nós fazemos parte dela, alguém precisa se levantar espiritualmente. Eu espero que Deus levante a mim e a você nesta noite de terça-feira. Eu espero que Deus nos levante. Se a coisa está turbulenta na sua casa, se a coisa está conflitante na sua casa, levanta-te. Deus diz: Jacó, levanta, eu vou levantar a você. O nível da sua família, o nível espiritual da sua família estão tanto aquém, mas eu vou te levantar, para que você dê um grito aqui. Oh, aleluia. Levanta-te, Jacó, sobe a Betel. Betel é casa de Deus. Betel é essa terça-feira. Betel é a casa do Senhor. Jacó, valorize a terça-feira. Jacó, leve a sua família para a escola bíblica dominical. Leve a sua família para a terça-feira, Jacó. Fecha a porta da sua casa e sobe a Betel. É ali que eu vou falar contigo. Oh, aleluia. Demore ali, Jacó. Olha o texto sagrado, irmãos. Sobe a Betel e habita ali. Habita ali. De repente nós estamos crentes tão modernos, que é quando o culto passa de uma hora de tempo, o culto já passou uma hora, eu estou com vontade de ir embora. Não faça isso não, Jacó. Sobe a Betel e habita ali, demore ali. Demore na minha presença. Demore lá que eu quero falar contigo. Ô irmãos, quando o meu coração e o teu coração está cheio do fogo de Deus, nós não temos pressa que o culto acabe. Não, meu coração está cheio de Deus, está cheio da presença do Espírito Santo. Eu gosto de estar aqui. Esse lugar aqui é maravilhoso, porque o Espírito de Deus habita aqui. Sobe a Betel, Jacó, e habita ali, fique quieto lá, porque eu falarei contigo. Oh, bendito seja Deus. Não tenha pressa do culto terminar, não. Tenha pressa, não. Não enjoe da casa de Deus, não. Venha na terça-feira, venha na escola dominical, venha nos cultos que você puder. É aqui que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, é aqui. Aleluia. O Espírito de Deus está nesse lugar, nessa noite. O Espírito Santo está aqui. Sobe já com a Betel. Sobe com a tua família. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu. Irmãos, altar fala de oração. Fala de busca. Altar não é, o Jacó não é só subir a minha casa, não. Faz um altar ali ao Deus que te apareceu lá atrás. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus, não é outro Deus, não é o mesmo Deus. Faz um altar ali ao Deus que te apareceu. Deus ouve as nossas orações. Deus ouve o clamor do seu povo. De repente a gente pensa que Deus está em silêncio. De repente a gente pensa que os céus é bronze, que Deus não está respondendo às nossas orações. Deus não está alheio à nossa vida. Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Quantas vezes eu tenho dito isso aqui, que o povo de Deus ficou 400 anos no Egito. E eles pensaram que Deus havia se esquecido deles. Aí Deus aparece para Moisés e ele falou exatamente isso que eu citei aqui. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tenho visto atentamente o sofrimento do meu povo por causa dos seus exatores. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo, Moisés. Moisés, eu tenho conhecido a dor do meu povo. E aí Deus diz: Moisés, agora estou descendo para livrar o meu povo da mão dos egípcios e colocá-lo em uma terra que emana leite e mel. Continue clamando a Deus, continue fazendo um altar. Faz da sua vida um altar ao Senhor, que no momento certo, na hora certa, o Senhor se levantará em teu favor. Você acredita nesta palavra, querido? Acredita? Faz isso, Jacó. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face do teu irmão Esaú. Então disse Jacó à sua família: olha aí, olha um homem tomando posição diante da sua família. Jacó reúne os seus, talvez em volta de uma mesa. Ele reúne os seus e disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai os vossos vestidos, mudai as vossas vestes. Nesta noite o Espírito Santo, ele está falando conosco sobre ídolos
ou deuses estranhos, que porventura nós estamos ainda embaraçados com eles. E o Espírito de Deus nessa noite, Ele fala, tal qual Ele falou para Jacó: chame a tua família, reúna os teus em volta da mesa, e diz-lhe esta palavra: tirai os deuses estranhos que está no meio de vós, mude os vossos vestidos. Talvez o Espírito Santo fala para mudarmos as nossas roupas espirituais, mas Ele fala para tocarmos e mudarmos até as nossas roupas físicas. As nossas roupas físicas. De quando em vez a gente encontra servas de Deus pela rua fora e servos de Deus que a gente fica assustado de ver o tipo de roupa, o tipo de vestimenta que a pessoa diz que é crente, diz que é servo de Deus, e a pessoa está usando. Que negócio é esse? Jacó chama a sua família e diz: nós precisamos nos posicionar espiritualmente diante do Senhor agora. Aí eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus, para que Ele fale ao meu e ao teu coração, que tipo de deuses estranhos porventura esteja dentro da nossa casa, e que nós precisamos tirar, e que nós precisamos expulsar no nome do Senhor, para que Deus venha se agradar de nós. Purificai-vos, levantemos e subamos a Betel, e farei ali um altar ao Deus que me apareceu no dia da minha angústia, e que foi caminhando comigo no caminho em que tenho andado. O plano de Deus, o propósito de Deus, eu quero terminar aqui. O propósito de Deus, o plano de Deus, é que os seus servos e as suas servas caminhem aqui nessa terra uma vida cheia de paz, paz interior, paz no coração. Deus não quer te ver angustiado, querida, angustiada. Deus não quer te ver angustiado, irmão. Mesmo que você esteja enfrentando tribulações e turbulências, Deus quer que você esteja com o coração sossegado nele. Sossegado. Descansado em Deus. Descansado no Senhor. Se hoje você veio aqui e você está com o coração aflito, mas se você está dentro do plano, da vontade, do propósito de Deus, aquietai-vos e sabei que Deus é Deus, e que o Senhor está pelejando por você, e a vitória do Senhor para a tua vida é grande. É grande. Então deram todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho junto a Siquém. Eu quero terminar com esta palavra aqui. E eles partiram, e o terror de Deus foi sobre todas as cidades que estavam perseguindo Jacó. Jacó estava enfrentando uns inimigos que os perseguiam durante aquela viagem de volta para o reencontro com Esaú. E diz que a partir desse momento que ele fez um concerto e que reuniu a sua família, o terror de Deus veio sobre todos aqueles inimigos, e desbaratados foram, e Jacó viajou triunfantemente, até que ele encontrasse com seu irmão e reconciliasse, chorasse e beijasse um ao outro, e a paz veio outra vez para o coração daquele patriarca. Queria estar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para os irmãos aqui hoje, mais uma vez, quero dizer para os irmãos, não existe nada mais sublime nesta terra do que uma caminhada com Deus. Nada mais sublime, nada mais gratificante e maravilhoso do que nós caminharmos com Deus. Com Deus. Esse homem aqui tinha os seus defeitos, as suas falhas, enfrentou as mesmas tribulações que eu e você enfrentamos, mas ele andava com Deus. Deus era com ele. Deus o abençoou, Deus o perdoou, Deus abençoou a sua família, e era defeituosa, mas Deus abençoou a sua família. Eu quero que, mais uma vez hoje, você assente no teu coração, que você vai caminhar, continuar caminhando, essa sublime caminhada com Deus, aqui nesse mundo. Não abra mão do Senhor na sua vida, não abra mão de caminhar com Ele, seja crente. Seja crente. Se porventura Satanás tem colocado alguma mensagem de derrota e de chutar o balde, de desistir, o Espírito Santo te diz hoje: volta, continue comigo, eu vou te levar para Betel. Vou levar você para Betel.
Vamos orar juntos, irmãos. Eu quero caminhar com Deus. Se você está com a sua esposa aí junto de você, abrace ela. Você está com seu filho, coloca a mão no ombro dele ou dela. Seu filho, sua filha, seu ente querido. Coloca a mão sobre o ombro dele ou dela. Diga as palavras que o patriarca Jacó diz. Levantemos. Vamos jogar os deuses estranhos fora. E vamos começar uma nova caminhada com o Senhor. Maravilhoso e eterno Deus que estás nos céus. Deus de poder e de graça, de maravilha e de força. Espírito Santo, venha visitar cada pessoa que nessa noite veio aqui, neste culto de terça-feira. Esses que têm uma aliança contigo, Senhor. Deus poderoso, faz de cada um de nós um Jacó em tua presença. Para que quebrantados, ó Deus eterno, venhamos refletir a cada dia a nossa caminhada com o Senhor. Ó Deus, dá-nos graça para tirarmos da nossa vida, expulsarmos de dentro de nós tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Faz uma limpeza, Deus, em nosso interior. Faz uma limpeza em nosso coração, em nossa mente, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ajuda-nos, ó Deus. Santo é o nome do Senhor para sempre. Ó Deus eterno, faz com que a tua igreja triunfantemente caminhe com o Senhor, até o dia em que o Senhor arrebatar a tua igreja para estar com o Senhor na glória. Não afasta de nós o teu Espírito Santo, não afasta de nós a tua presença. Bendito é o nome daquele que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Levante a sua mão, adore a Deus por um minuto só. Levante a tua mão para os céus. Bendiga esse Deus. Peça a Ele para que você venha levantá-la em sua casa, como um verdadeiro atalaia dentro de casa. Glória seja dada ao Senhor para sempre. Amém. Amém.